Zelensky diz estar disposto a encontrar-se pessoalmente com Putin na próxima quinta-feira em Istambul para conversações de paz. Estados Unidos e China anunciam redução em 115% nas tarifas recíprocas durante 90 dias. Em entrevista à Euronews, António Costa sugere que a Albânia e Montenegro podem aderir à União Europeia antes de 2030. Está contado cerca de um quarto dos votos nas eleições legislativas da Albânia. Primeiro-ministro Edi Rama lidera com 53%. O desafio tinha sido lançado pelo presidente russo Vladimir Putin no início da madrugada de domingo. Conversações de paz diretas, sem condições prévias, na próxima quinta-feira em Istambul. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky deu a resposta de viva voz e sem margem para dúvidas. Я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині. І очікую на Путіна в Туреччині. Особисто. І сподіваюся, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер. Туреччина. Президент Трамп підтримав. Всі лідери підтримують. Quanto a Putin, não especificou se estará presencialmente a chefiar a delegação russa nas negociações em Istambul. Zelensky dá o sim, mas quer um cessar-fogo total, duradouro e fiável, em vigor já a partir desta segunda-feira. O presidente ucraniano diz que o mundo inteiro está à espera de uma trégua. A Rússia lançou 108 drones de ataque Shahed e outros drones de vários tipos contra a Ucrânia na noite de sábado para domingo. Nos distritos de Brovary e Obuhov, na região de Kiev, um homem ficou ferido e casas particulares foram danificadas. Pelo menos 7 civis ficaram feridos na sequência de ataques russos a zonas povoadas nas regiões de Kharkiv e Donetsk. Pessoas idosas ficaram feridas, casas particulares e infraestruturas civis foram destruídas. Na região de Kherson, uma pessoa foi morta e 3 outras ficaram feridas devido a bombardeamentos russos. Foram atingidos bairros residenciais e infraestruturas civis, tendo sido danificadas 2 casas particulares e uma torre de telemóveis. No domingo de manhã, na região de Zaporizhia, o exército russo lançou um ataque aéreo contra a aldeia de Pavlovka, tendo uma mulher de 75 anos ficado ferida. Os Estados Unidos e a China concordaram em reduzir substancialmente por 90 dias as tarifas aplicadas entre ambos na sequência das conversações do fim de semana. Segundo os negociadores norte-americanos presentes em Genebra, as duas partes irão baixar as taxas impostas em 115%. I'm happy to report that we made substantial progress between the United States and China in these very important trade talks. It's important to understand how quickly we were able to come to agreement, which reflects that perhaps the differences were not so large as maybe thought. No domingo, o líder da delegação comercial de Pequim registrou progressos substanciais e descreveu as conversações como um primeiro passo para a resolução dos diferendos. 双方就彼此关心的经贸问题开展了深入交流。会谈氛围呢是坦诚的、深入的、具有建设性的，取得了实质性的进展，达成了重要的共识。 O acordo representa um desanuviamento significativo da guerra comercial que teve início no mês passado, devido à imposição de tarifas por parte de Trump, a que se seguiu uma retaliação de Pequim. Os Estados Unidos e o Irão concluíram, no domingo, a 4ª ronda de negociações para resolver o diferendo de décadas sobre o programa nuclear de Teherão. As conversações, mediadas por Oman, visam limitar as atividades nucleares do Irão em troca do levantamento das sanções americanas. مذاکرات بسیار جدی‌تر و صریح‌تری بود. ما مقدار زیادی از فضاهای کلی الان فاصله گرفتیم، وارد موارد جزئی‌تر شدیم. خب در این شرایط مذاکرات دشوارتر هم میشه.
Donald Trump, que deverá visitar o Médio Oriente esta semana, tem ameaçado repetidamente o Irão com uma ação militar caso não seja alcançado um acordo. Já Teherão avisou ter a capacidade para criar armamento nuclear com recurso às suas reservas de urânio enriquecido. Foi acordada uma nova ronda de negociações, embora a data e o local ainda não tenham sido definidos. O presidente do Conselho Europeu, António Costa, dá início a uma série de reuniões de alto nível em 6 países dos Balcãs Ocidentais esta terça-feira. No centro da agenda está o processo de alargamento. A primeira paragem é a Sérvia, que atravessa uma profunda crise política. A última etapa é na Albânia, onde irá participar sexta-feira na Cimeira da Comunidade Política Europeia. Du côté de l'Union européenne, c'est clair qu'il nous faut crédibiliser ces processus. Il faut redonner la confiance aux pays des Balkans occidentaux. Et je comprends qu'après 20 ans, 10 ans en attente, sa confiance devient faible. Donc ma visite a aussi cet objectif de renforcer la confiance et de dire vous pouvez être confiant qu'on est vraiment engagé du point de vue politique à assurer cet élargissement. Et pour ça, il faut accomplir toute cette trajectoire des réformes intérieures. La semaine dernière, on a célébré le 75e anniversaire de la déclaration Schuman, le premier pas pour l'Union d'aujourd'hui. Et ce qui a bâti vraiment l'Union européenne, c'est la volonté de surmonter les blessures de l'histoire. Je comprends très bien le pont que vous construisez entre la déclaration Schuman et l'élargissement. Mais un des principaux pays qui ont posé leur candidature pour adhérer à l'Union européenne, la Serbie notamment, le président, le 9 mai, était à Moscou pour la parade organisée par Poutine pour célébrer la victoire. Est-ce que ce n'est pas un signal pour vous de quelque chose qui ne va pas? J'ai eu l'opportunité d'avoir une réunion de travail avec Ursula von der Leyen et le président Vučić il y a 3 semaines. Et son compromis a été très clair sur la formation d'un nouveau gouvernement et sur l'approbation de 3 réformes essentielles. Une sur la loi électorale, une deuxième sur la liberté de presse et finalement un paquet sur le combat à la corruption. Il y a un grand consensus politique que cet élargissement, c'est le plus important investissement géopolitique qu'on peut faire dans la stabilité, dans la paix et dans la prospérité de toute l'Europe et notamment aussi des pays des Balkans occidentaux. On a l'impression de toute façon que l'Union européenne est en train de redémarrer un processus en toute urgence pour des raisons de sécurité et de défense. Parce que, on disait tout à l'heure, il y a des puissances extérieures qui sont en train d'implanter leurs pions dans cette région. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a accéléré le processus de l'Ukraine et de la Moldavie. Et donc, ce n'est pas juste pour les pays des Balkans occidentaux d'être dépassés par l'Ukraine et la Moldavie. Et ça les pousse aussi pour aller plus vite. Os primeiros resultados das eleições legislativas na Albânia, publicados pela Comissão Eleitoral Central, dão uma clara vantagem ao Partido Socialista do primeiro-ministro Edi Rama. Com cerca de 1/4 dos votos contados, os socialistas estão com mais de 52% contra 34% do Partido Democrático do antigo primeiro-ministro Sali Berisha. Perto de 246 mil albaneses na diáspora estavam aptos a votar pela primeira vez. A abstenção ultrapassa os 58%. Os resultados finais oficiais serão anunciados na terça-feira. 3 estações de televisão decidiram não divulgar 6 sondagens, invocaram questões jurídicas. Os albaneses foram às urnas no domingo para eleger um novo executivo, após uma campanha dominada por promessas de adesão à União Europeia e alegações de corrupção. O grupo militante curdo PKK, Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, anunciou que se vai dissolver e desarmar. A decisão surge no sentido de pôr termo a um conflito armado de 4 décadas com a Turquia.
O ministro da Justiça turco já reagiu e referiu que este é um momento de viragem para o país, que continuará assim o caminho que tem percorrido para se livrar do flagelo do terrorismo. O grupo considera que completou a sua missão histórica, alegando ter sido bem sucedido na contestação das políticas que procuravam suprimir os direitos dos curdos. O líder e fundador do PKK, Abdullah Öcalan, está a cumprir prisão perpétua desde 1999, mas continua a ter muita influência sobre os militantes e em fevereiro já tinha encorajado o grupo a reunir-se para decidir formalmente a sua dissolução. Em março o grupo já tinha apelado a um cessar-fogo, mas impôs determinadas condições, nomeadamente a criação de um quadro jurídico para as negociações da paz. O PKK tem sido considerada uma organização terrorista pela União Europeia, pelos Estados Unidos e pela Turquia. O rei e a rainha de Espanha participaram este domingo na cerimónia de comemoração dos 80 anos da libertação do campo de concentração nazi de Mauthausen, na Áustria. Estima-se que 100 mil pessoas tenham perdido a vida neste campo durante a Segunda Guerra Mundial, onde os prisioneiros eram forçados a trabalhos pesados, por vezes insuportáveis. Nothing can be erased, neither the transports, nor the forced labor, imprisonment, barracks, illness, cold, lack of sleep, hunger, the humiliation, degradation, beatings, screams. Nothing must be forgotten. O simbolismo dos 80 anos fez com que a cerimónia reunisse este ano representantes internacionais para honrar a memória das vítimas.